A maternidade é uma bênção, é um privilégio e é também uma escolha. E quando nós abraçamos esse caminho, nós encontramos uma série de emoções e sentimentos que são intensos. O amor é intenso, a entrega é intensa, os sonhos são grandes, ilimitados e intermináveis. A gente sempre quer o melhor dos melhores para os nossos filhos, mas também o medo é intenso. A gente tem um medo absurdo da dor, do sofrimento, da violência, da morte. Tudo isso nos assombra todos os dias. A maternidade é uma história que não tem fim, ela só existe no começo, só o começo. Depois que você entra nesse caminho, se você tem os filhos nos braços ou não, não faz diferença. Você continua sendo mãe. Eu sempre digo que se tem coisa melhor nesse mundo, Deus não contou para ninguém, porque é assim que eu vejo a maternidade. E claro que junto com esses sentimentos tão intensos, existem as dores, existem as frustrações e tudo isso faz parte desse viver, tudo isso faz parte desse fantástico presente que nós ganhamos. E, na verdade, se a gente for pensar no que nós, mães, gostaríamos, a gente gostaria que existisse a possibilidade da gente fazer uma forma e nessa forma nós colocarmos os nossos filhos e eles saem conformados, prontos e perfeitos do ponto de vista profissional, afetivo, emocional, cognitivo, saísse perfeito de lá. E a gente sabe, e a gente ouve muito uma frase que diz assim, coração de mãe não descansa. Mas o certo dessa frase não é coração de mãe, é o cérebro de mãe, porque todas as angústias, todos os medos, todas essas expectativas, todos os sonhos estão na nossa mente, não está no nosso coração. O coração, ele bombeia, mas as programações, elas são aqui. E o medo é o que mais causa ansiedade, é o que mais nos assombra, porque na nossa cabeça não existe o desejo do sofrimento dos nossos filhos, das frustrações. Se nós pudéssemos, a gente tiraria tudo deles e colocaria em nós. Mas a gente sabe que isso não é possível. E aí a gente precisa retomar. E um outro sentimento e uma outra emoção que eu gostaria de destacar nesse vídeo é o amor. O amor de mãe é uma coisa absurda, extremamente poderosa. E eu quero trazer para vocês um caso real que aconteceu em Atlanta, em 1982, desculpa. A Ângela Cavallo, ela estava lá, mexendo no carro e teve um defeito mecânico no macaco hidráulico e o carro desceu em cima do seu filho. Quando ela ouviu aquele grito de dor vindo do filho, ela levantou rapidamente e com os braços ela levantou o carro para que o filho saísse lá de baixo. Na época, ela tinha 51 anos e ela pesava 65
quilos. O peso aproximado do carro era algo em torno de 1.500 quilos. Como é que pode? Como é que ela conseguiu sozinha levantar aquele carro? Ela foi movida pelo amor e pelo medo. O amor de quem diz não importa comigo, importa é ele estar bem. E o medo de perder aquele bem mais precioso. E depois a ciência estudou esse caso e tudo isso está ligado ao sistema luta e fuga, que é um programa mental que nós temos. E eu trouxe esse exemplo para que a gente, no Dia das Mães, a gente tome consciência desse nosso poder, do poder que nós temos sobre aquele que nós amamos quando a gente está ameaçada. E a gente precisa usar desse poder com sabedoria. A gente precisa usar desse poder com discernimento, porque a maturidade, as habilidades, a resiliência, nada disso vem do nada. Tudo isso é fruto da vivência, da experiência, das frustrações que a vida traz. Então, se nós precisamos e nós desejamos que os nossos filhos sejam fortes, autônomos, fortes no sentido de se reerguer a partir de uma frustração, se valorizar, nós precisamos dar a ele uma experiência assistida, conduzida, sobre um olhar atento, mas um olhar que só olha, não aquele olhar que vai, faz e entrega nas mãos dos nossos filhos. Porque mais importante do que aquilo que uma mãe faz para o filho é aquilo que o filho aprende a partir daquilo que a mãe faz, que é o exemplo. Portanto, se você é ansiosa, se você deseja tão bem, e você vê que seu filho não está caminhando naquela trilha que você entende que seria melhor para ele, com amor, com cuidado, tente perceber qual é a visão que ele está tendo daquele caminho. Porque às vezes, aquele caminho que você está enxergando como sendo o melhor, ele é só melhor na sua experiência, não na dele. A gente precisa ter fé, paz e usufruir dessa missão da maternidade, sabendo que por mais que a gente ame os nossos filhos e filhas mais do que qualquer coisa, apesar da capacidade que nós temos de erguer um carro, a gente não tem o poder de viver a vida deles e não devemos fazer isso. Seja muito feliz no seu dia. Encontre motivos para você se orgulhar da sua história, das suas decisões e aquilo que você entende que não foi bom. Seja generosa com você. Busque uma forma de você melhorar aqui. O medo, o amor, todos são extremamente importantes na nossa vida. E eles devem estar equilibrados. Pense nisso. Até.
No vídeo de hoje, eu quero trazer um assunto que é uma preocupação que eu penso de todos os pais. É com relação ao futuro dos filhos. Será que ele vai ser um bom profissional? Será que ele vai conseguir um emprego? Será que ele vai fazer um curso superior? Será que ele vai ter autonomia? Será que ele vai ter desenvoltura, sucesso na vida? Será que ele vai mexer com droga? São questões que norteiam as nossas vidas, que nos preocupam, porque afinal de contas, nós somos pais e nós somos responsáveis por eles até que eles tenham 18 anos, 20 anos e assumam de vez a vida deles. E uma coisa que causa muita ansiedade é que a gente fica querendo fazer por eles. E aí a gente faz tudo por eles. A gente faz serviço de casa, a gente faz... tem mães que fazem tarefa, tem pais que fazem tarefa para os filhos, tem pais que vão à escola brigar pelos filhos, tem mães que vão ao trabalho dos filhos para conversar com o chefe. Percebe que não tem muita congruência naquilo que a gente deseja para aquilo que a gente faz. A gente faz como se nós estivéssemos fazendo na vida dele. E ele não faz. E se ele não faz, ele não aprende a fazer. Se ele não aprende a fazer, quando nós não pudermos fazer por eles, como ele vai estar capacitado para fazer? A gente tem um excesso de zelo. A gente dá muito além do que é necessário, muito diferente muitas vezes do que aconteceu conosco. E até porque aconteceu conosco, a gente fica querendo poupá-los. Mas o poupar tem um preço. O preço da imaturidade, o preço da dependência, da subserviência, da falta de capacidade deles tomarem decisões, de assumirem as consequências das decisões, de se tornarem responsáveis. Nós queremos que eles sejam autônomos, mas é incoerente porque a gente nunca percebe que eles estão prontos para decidirem por eles. E aí a gente vai amaciando, azeitando tudo. E a consequência disso são filhos frágeis, vulneráveis, que quando eles tiverem os seus desencantos na vida, o tombo vai ser muito alto, porque eles não estão acostumados a cair, eles não estão acostumados a sentir dor. A gente está sempre poupando eles. Então, diante de tudo isso, o que nós podemos esperar? O mundo, ele é complexo, ele é volátil, e nós não temos controles de muitas coisas. Então nós precisamos de educá-los, o conhecimento, uma boa escola, tudo isso é importante. Mas a gente precisa ir além disso. O que é ir além? A gente tem que, dentro de tudo aquilo que nós podemos fazer, a gente sinalizar aquilo que nós entendemos que é importante e demos a ele a oportunidade de experienciar e de escolher. Nós não vamos ser ingênuos a ponto de achar que aquela experiência que nós vivemos, que
que os nossos aprendizados vão servir para eles, porque não estão servindo nem para nós. Aquilo que eu fazia há 5 anos atrás, muita coisa não tem mais sentido hoje. E é exatamente por conta dessa mudança acelerada que os processos estão acontecendo, é que nos falta condição de ajudá-los. Mas nós podemos ajudá-los quando nós somos congruentes com aquilo que a gente deseja, com aquilo que a gente faz, com aquilo que nós sonhamos, com aquilo que nós buscamos através das ações do dia a dia. A gente precisa ensinar os nossos filhos a aprender, reaprender, se levantar depois das quedas. Que mesmo quando a gente fracassa, a gente não é sobre a nossa identidade que nós estamos falando. Nós estamos falando de um processo, nós estamos falando de um emprego, nós estamos falando de uma relação, mas que mesmo com a dificuldade, o nosso valor, a nossa capacidade, ela pode ser trabalhada. Esse é um mindset de crescimento. É o que nós podemos dar aos nossos filhos para assegurar que eles vão enfrentar um mundo novo, um mundo que se transforma de forma assim extraordinária. E isso faz com que a gente dê a eles a ferramenta mais importante, a capacidade de se reinventar a partir da dificuldade, a partir do fracasso, a partir da adversidade, porque são os elementos que a gente sabe que vai estar presente no mundo de forma cada vez mais impactante. E já dá para a gente perceber que não tem dúvida de que isso vai acontecer. Essa complexidade, essa ambiguidade, essa velocidade, essa transformação, essa interação homem-máquina, gente, são essas questões que a gente precisa passar para os nossos filhos. Como é que você pode se relacionar com aquilo que é diferente de você? Como é que você pode se relacionar com aquilo que você não conhece? Você pode mergulhar de cabeça? Você tem que ter cuidado? Você precisa ter um pouco de domínio? É sobre isso o futuro. É essa pessoa que tem abertura para o novo, mas que tem seus valores centrados, definidos. E valores, claro, eles podem mudar. Hoje eu gosto muito de estudar comportamento. Amanhã eu posso gostar de estudar plantas. Tudo certo. Agora, não dá para eu achar que eu posso ficar de braços cruzados, que a minha vida vai fluir, porque não vai. Eu preciso estar o tempo todo entendendo que hoje o processo de aprendizado ele tem que ser contínuo, para o filho, para o pai, para o avô, para todo mundo, porque senão a gente vai se distanciando daquilo que está acontecendo à nossa volta e a gente vai ficando obsoleto. Pense nisso. Até. Você deseja crescimento? Você deseja autonomia? Trabalhe isso hoje, com a idade que ele tiver. Grande, pequeno, não importa. Importa é que tem necessidade de ser trabalhado. Pense nisso. Até.